Olá, amigos ouvintes da Divulgar, tudo bem? Finalmente chegou o dia da reflexão de número 200. Quando eu fiz as primeiras reflexões, eu não tinha noção que eu chegaria a 200 reflexões no ar. Primeiramente, antes de iniciar essa reflexão sobre calúnias de Joana de Ângeles, que para mim é uma audácia muito grande, ler um texto de Joana de Ângeles, né? Eu quero agradecer muito, muito, muito a audiência, essa oportunidade que vocês me deram para chegar até aqui, porque sem vocês eu não teria jamais conseguido colocar 200 reflexões no ar. Para mim, essa reflexão é um marco de ouro. Agradecer a espiritualidade, primeiramente, por ter confiado no meu trabalho, me ajudado, me orientado, me conduzido até aqui. E também agradecer muito, muito, muito a todos vocês. Eu espero que eu tenha conseguiram transmitir todas as reflexões como realmente ela precisava ser transmitida. Eu espero ter conseguido ajudar alguém que estava naquele momento precisando ouvir aquela reflexão. Eu espero ter conseguido me fazer entender. E é isso, eu já estou emocionada. Eu esperei tanto por esse dia da reflexão de número 200, que eu espero que eu consiga, que a espiritualidade me ajude a colocar ela no ar. Mas nós vamos conseguir, porque eu não estou sozinha. Eu tenho certeza que a espiritualidade amiga está sempre comigo. Não sou merecedora, sou uma pecadora, sou um espírito ainda bem atrasado, mas eu dou o melhor de mim. E quando eu vou trabalhar para o Cristo, eu procuro fazer o melhor, dar o máximo do meu máximo, porque trabalhar pela metade para o Cristo não é merecedor. O nosso Cristo precisa do nosso melhor. O nosso Cristo precisa que nós nos arrumamos para a festa da palavra do Cristo. Que nós chegamos aqui para fazer a reflexão com o coração aberto, com a humildade de pedir que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos orientando, nos conduzindo, porque nós não somos nada, nós não somos ninguém sem a espiritualidade amiga. Eu não sou ninguém. E meu nome hoje é gratidão. Muito obrigada. E vamos começar a nossa reflexão de hoje. Eu estou engasgada, mas eu vou conseguir, porque a espiritualidade amiga está comigo. Vamos lá. Novembro de 2018, páginas 5, 6 e 7. Páginas 5 e 6, Calúnias, de Joana de Ângeles, Espírito. E ela começa assim. Em todos os tempos do desenvolvimento ético e moral do ser humano, esse processo fez-se acompanhar de bênçãos promotoras de iluminação, assim como de desaires afligentes que também fazem parte da evolução. Eu estou tremendo. Não poucos acontecimentos históricos de alta relevância se derivaram de calúnia, bem urtidas, que passaram como fatos verídicos que geraram tragédias. A calúnia é arma de espíritos mesquinhos que a utilizam como recurso para abater aqueles que lhes inspiram inveja, amargura pela própria pequenez. Quem de nós nunca foi caluniado? Todos nós já passamos pela calúnia. E como diz Joana de Ângeles, por conta da inveja. Às vezes a gente não tem nada material, mas a gente brilha, a gente tem luz própria,
E aí, as pessoas que não têm esse brilho próprio, têm inveja do nosso brilho. Eu vivencio uma história na minha vida de uma pessoa que ela é bem pessoal, eu não vou ditar nomes nem dizer a proximidade dessa pessoa comigo, mas se um dia ela ouvir essa reflexão, ela vai entender que eu estou falando com ela. E as minhas reflexões, como vocês sabem, eu faço questão de colocar as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas experiências. E essa é uma delas. Essa pessoa me perseguiu a vida inteira. E eu me perguntava assim, uma vez eu conversando com uma pessoa, uma espírita muito elevada, eu contei a minha história para ela. Tem uma pessoa assim na minha vida que me persegue. Ela ela tem uma vida financeira que nem se compara com a minha. Ela mora super bem. Aí eu comentava assim, talvez o que ela paga de imposto de renda é o que eu recebo de salário. Talvez até receba menos. Eu tenho uma vida bem regrada, feliz com o que eu tenho, porque eu não tenho inveja da vida de ninguém. Se existe uma coisa que eu não vou levar comigo, é a tal da inveja da cobiça do alheio. Não, o que eu tenho é o que eu mereço ter, é o que eu preciso ter. Ponto. E aí a pessoa disse assim, Wanda, você tem luz própria. E aí me contou a história do vagalume e da cobra. O vagalume com seu brilho, passeando pela floresta, e a cobra perseguindo para pegar ele. Vira, vai, me mexe. Ele olhava, a cobra estava atrás dela, tentando com um jeito de dar o bote. Aí um dia ele, cansado dessa perseguição, virou para a cobra, virou para a cobra e disse, senhora cobra, por que a senhora me persegue tanto? Ela virou e disse, por que você brilha tanto? Aí ele virou para a cobra e disse, por que ao invés da senhora me perseguir, não me segue e vamos brilhar juntos? E aí eu entendi o recado. Aí eu entendi por que a pessoa me perseguia. Era uma pessoa apagada, infelizmente. Tinha tudo materialmente, mas espiritualmente era muito pobre, é muito pobre de espírito. Nunca se encontrou, infelizmente. Isso não é glória. Pelo contrário, me deixa muito triste, porque uma pessoa que tem toda a capacidade intelectual, teve todas as oportunidades do mundo de ter uma evolução espiritual, mas não quis, né? E é uma escolha. E aí eu parei de me chatear por conta dessa perseguição. E segui o meu caminho. Continuando. O caluniador é efêmero. O caluniador é enfermo espiritual que se compraz em perseguir, mediante a utilização de covardes acusações contra todo aquele que lhe parece superior e não consegue superar. Ao reconhecer os limites em que se encontra, busca apoio em outros, que são nobres, para tornar legítimas as suas acusações, porque destituídas de valores enobrecidos, pois sabe que não será acreditado nas suas denúncias infelizes e inverídicas. Portadores de imaginação fértil, transformam facilmente ocorrências e condutas dignas em desidias e desvios. Ao utilizarem de meias verdades, estabelecem com os seus programas de forma espantosa que surpreendem as pessoas menos avisadas e as convidam à adesão, o que muitas vezes é conseguido. A calúnia expande-se com facilidade por ser portadora das misérias morais humanas comum na maioria dos membros da sociedade, enquanto se encontram nas faixas primárias da evolução. Com grandes habilidades, consequências de suspeita infundada, Herodes o Grande denunciou à esposa Mariane que o ajudara a conseguir o trono como adúltera e mandou matá-la após julgamento arbitrário,
no qual a mãe da princesa, sob ameaça de deposta, testemunhou contra a filha inocente. Dominício Nero e sua corte devassa imputaram aos cristãos o incêndio de Roma, que ele mandara realizar, e abriu espaço para o martirológio, repetindo, martirológio daqueles, ou seja, martírio, espaço para martírio daqueles que viviam de maneira ímpar, seguindo a doutrina do Mestre Jesus. Quantos irmãos nossos não se tornaram mártires, né, na época de Herodes, de Nero? Nunca houve um período no qual a hediondez da calúnia não haja estado presente. O julgamento de Jesus e sua crucificação foram o resultado das calúnias dos fariseus e do sinédrio. Durante a sua jornada, muitas vezes ele enfrentou os inimigos que o caluniavam e os compreendeu na sua inferioridade. Allan Kardec, o missionário da revelação espírita, foi caluniado e ainda prossegue, mantendo-se incorruptível na sua missão libertadora, pela verdade e pelo amor que dedica à humanidade. A história dos mártires da época do Cristo, e ainda tem. Olha, hoje é dia dos depoimentos, né? Eu fui expulsa da família da minha mãe porque eu sou espírita. E sabe o que eu falei? Eu sou espírita convicta. Vou orar por todos vocês. E sempre que precisarem de mim, me procurar, eu estou a postos. E é assim que eu faço. Mas a família da minha mãe me renegou, porque eu sou espírita. Não sou a única, não serei a última, não é verdade? Quando a gente tem convicção do que a gente quer, a gente não encontra barreira. As barreiras são percalços. As barreiras estão aí para a gente vencer e saltar elas. E receber a glória do Cristo. Continuando. Os médios, em geral, sempre foram crucificados pelas calúnias mais perversas. Na Idade Média, eram consumidos nas fogueiras e hoje perseguidos pela infâmia de companheiros invejosos, quando são fiéis ao ministério que abraçam. Não te creias imune à calúnia, talvez ignores, mas és também vítima de muita sordidez que felizmente não te alcançou. No comportamento humano, as disputas de posição, as perseguições por antipatia são o cotidiano de vidas incontáveis. Animosidades do pretérito, ojeriza do presente dão lugar a inimizades injustificáveis e a lutas morais sem sentidos. Quantos inimigos a gente encontra pelo caminho que a gente não sabe por que é inimigo, né? Fulano não gosta de mim, fulano não me suporta, eu não gosto de fulano, não suporto fulano. Por quê? Não tem explicação. A gente nunca nem falou com aquela pessoa, mas a pessoa olha pra gente e vira a cara, ou vice-versa. Pretérito aí presente. Todo indivíduo que se destaca na multidão em fase dos ideais e da abnegação que esposam, despertam sentimentos contraditórios em outros, que se levantam furibundos contra a sua dedicação por serem incapazes de servir e de amar, e em processo de construção do bem nos corações. Espalham azedume e reações perturbadoras como vingança, reconhecendo que não são capazes de fazer o mesmo, permanecendo em posição inferior. Nesses embates, a calúnia é utilizada como vírus de desmoralização contra qualquer que é considerado dessa forma adversário. Não te surpreendas, pois, com as perseguições periódicas dos desvairados que não se comprazem com o que se consegue. Nenhum de nós estamos livres das perseguições
e das calúnias dos invejosos, dos infelizes que ainda não colocaram o Cristo no seu coração, que falam do Cristo da boca para fora. É aqueles que faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Temos muitos companheiros de jornada assim, que prega com louvor, conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, conhece o Livro dos Espíritos, conhece a Gênesis, conhece Céu e Inferno, conhece André Luiz, conhece todo mundo. Tudo que você pergunta para a criatura está na ponta da língua com a resposta, capítulo tal, versículo tal, página tal. Pergunta se segue, se caminha de acordo com o que a pessoa conhece, entre aspas. Somos muitos assim ainda. Muitos. Tem nenhum privilegiado, fulano e beltrano, ciclano é assim, não. Milhares de espíritos encarnados agem assim. Ainda, eu costumo colocar essa expressão, ainda. Continuando. Anelam muito mais porque o seu vazio existencial é resultado de atos ignóbeis no ontem, no seu passado espiritual, como no hoje, na atual reencarnação. Não aceites a calúnia apresentada por ninguém. Ignora-a, mantendo-te irretocável mediante os teus atos. Mas ainda somos matéria, a gente não consegue ainda ignorar determinadas atitudes, a gente se enche de ira, a gente se revolta, a gente se magoa, a gente adoece, a gente sofre. Ainda não aprendemos a ignorar e nos mantermos irredutível, intocável, mediante a certos atos. Ainda. Persevera no teu compromisso como se nada houvesse acontecido. Em realidade, nada ocorreu, porque tu sabes a verdade e o teu acusador também é dela conhecedor. Nunca vitalizes a infâmia, valoriza a verdade e não dês importância às acusações delas defluentes. Há um tribunal inviolável em cada ser humano, sediado nas consciência do qual ninguém foge. Gente, esse tribunal chama-se consciência. Muito pouco de nós nos permitimos conversar com a nossa consciência, ou melhor, ouvir a voz da nossa consciência. Porque nós sabemos o que a gente faz. Esquecimento é Alzheimer. Tá certo? Então, a gente não esquece não, a gente finge que não viu, a gente finge que não fez, a gente finge que esqueceu. Mas fica aqui, ó, na nossa consciência, no nosso perispírito. Por mais que a gente fuja dele, a gente tem consciência de que está lá. E um dia, com toda a certeza absoluta, nós vamos ter que ouvir a nossa consciência. Vamos ter que ficar tete a tete com ela, conversar com ela. E aí o bicho pega. Eu falo assim para aliviar o clima, porque a gente fica um pouquinho assustado, né? Quando a gente fala com Joana de Ângelo e ela coloca limpo e claro todas essas nuances. Ele sempre atua, às vezes, um pouco tardiamente, mas sempre surge no infrator, a fim de dar-lhe chance de reabilitar-se. Jesus ainda dá essa oportunidade para a gente, de reabilitação. Confia na dádiva do tempo, que tudo aclara e transforma. O teu silêncio é a resposta inesperada ao acusador, que aguarda o ensejo de prolongar a luta mediante discussões impróprias. Todo aquele que se destaca na massa humana e chama a atenção faz-se vítima de chalaça dos tíbios, da inveja dos mesquinhos, da calúnia dos portadores de complexo de inferioridade. Gente, não tem coisa pior na vida do que a gente ter complexo de inferioridade. Ora por eles e ama os teus caluniadores.
Eles merecem a tua compaixão. Precisamos pensar seriamente nisso, que os nossos caluniadores merecem a nossa compaixão. Precisamos agir com nossos caluniadores com compaixão. O mundo humano estertora em dores contínuas. A falta de amor enlouquece os grupos sociais desavorados. As injustiças de todo tipo enfurecem os fracos e abandonados. Não fraquejemos. Seguremos na mão do Cristo e confiemos. A indiferença mata esperanças. Distribuir alegria e bondade, sorri e ajuda. Distribui alegria e bondade, sorri e ajuda. Jesus conta contigo, Jesus conta conosco entre os espinhos das calúnias e as pedradas da difamação. Eu consegui fechar as minhas 200 reflexões com chave de ouro. Essa reflexão, essas informações, essas orientações que Joana de Ângeles nos passa nessa reflexão que ultrapassou o meu tempo, eu espero que o meu editor me perdoe. Ela é de uma importância e de uma grandeza que nos pede que nós reflitamos sobre tudo que foi falado aqui agora e agradeçamos a Joana de Ângeles nos dar essa oportunidade de ter conhecimento dessas informações que ela nos passou aqui. Agradecer com muito louvor a nosso amado Jesus, a espiritualidade amiga que nos permitiu chegar até aqui. E aqui finda a minha caminhada com essas 200 reflexões no ar. Quero ficar agradecida eternamente por todos vocês que me acompanharam até aqui. Wanda Barros, para divulgar.net. Fiquem todos com Deus, Maria e José. E que Joana de Ângeles ilumine o caminho de todos vocês. Não deixem de dar o like, de dar sugestões e de fazer comentários.